Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom, para quem não me conhece, sou a Bruna Gonçalves. Hoje eu vou apresentar nessa sessão junto com a Luciana Pedra, que trabalha aqui comigo na área de marketing da SAP. Obrigada, Lu, antes de tudo, pela sua disponibilidade em participar da sessão aqui com a gente. Pessoal, esse primeiro slide, na verdade, se você ainda não tiver inscrito, é mais para que você possa receber nossos comunicados. Acredito que todos vocês podem, então, caso vocês não estejam inscritos, por favor, tá bom? Só por causa aí das questões de privacidade e GDPR, tá? Mas agora, então, chegando para o nosso tema de hoje, que vai ser automatização de campanhas de marketing. Eu vou apresentar uma parte. Depois, a Lu vai compartilhar com vocês como a gente está tratando esse tema dentro de casa, né? Então, compartilhar algumas boas práticas que nós da SAP estamos seguindo. E o que a Lu vai compartilhar com vocês, gente, é mais focado em nurturing, porque existem, né, várias vertentes, a automação, na verdade, cobre, né, muitos ponto, mais hoje em nurturing, que é quando você vai alimentando, né? Você vai nutrindo esse contato até que esse prospect esteja preparado, entre aspas, né, para se tornar realmente uma oportunidade, né? Um lead, posteriormente uma oportunidade e uma venda, tá? Então, a gente tentou focar um pouquinho, até para a sessão também não ficar muito longa para vocês, mas, no geral, a gente vai falar sobre automação, sobre o uso, né, de tecnologia para a gente conseguir automatizar nossos processos, né, reduzir todo o trabalho manual. Quem aqui faz parte da área de marketing, principalmente, sabe, né, o quanto é importante a gente trabalhar nessa automação hoje em dia, né, e a gente consegue, assim, aumentar realmente a eficiência das nossas ações, né, então a gente consegue nutrir de maneira muito mais inteligente e avançar desde que seja um inbound até que vire um lead, de maneira mais realmente inteligente, que faça sentido para o nosso cliente, tá? Então é mais ou menos um pouquinho isso que a gente vai cobrir aqui na sessão. Pessoal, como sempre, caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, queiram compartilhar alguma experiência, enfim, fiquem à vontade para falar com a gente, tá bom? Na parte de perguntas e respostas. A gente vai ficar disponível durante toda a sessão. Se a gente não conseguir responder na hora, a gente vai responder ao longo da sessão, tá? Então podem ficar à vontade nessa parte aqui de perguntas e respostas para a gente ir conversando por aí, tá bom? Infelizmente, a gente não tem a opção, infelizmente, de áudio, né? De conversar com vocês por áudio, mas a gente consegue aqui por escrita, tá bom? Pessoal, caso vocês também tenham algum problema com o áudio, não estejam ouvindo a gente bem, tá? Fiquem à vontade também para falar por aqui para a gente tentar resolver, tá bom? Bom, então vamos lá, essa é a nossa agenda de hoje, o que a gente vai cobrir, tá? Como eu falei, então, a gente vai cobrir temas de automação de marketing e mais focado em nurturing, que é o que a Luciana vai passar para vocês, tá bom? Então, como a gente estrutura, como a gente está trabalhando também em relação aos resultados, né? Como a gente está mensurando resultados, que é tão importante quanto, né? Desenvolver a gente conseguir saber se essa campanha realmente está boa, se a gente está conseguindo gerar, né, de fato, a partir daí, até para a gente conseguir mais investimento, ou para a gente talvez mudar um pouquinho o rumo, né, da campanha. Tudo isso é possível fazer a partir dessa mensuração e dessa análise, né? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Como sempre, ficar lá no nosso grupo do Jam, logo depois da sessão, nosso conteúdo. Junto com o conteúdo, eu vou colocar também uma apresentação. Tenha mais alguém não encontrem, podem me avisar, que eu ajudo vocês, tá? Mas lá no grupo, no Jam, eu coloco uma pasta para cada treinamento. Para esse, eu vou colocar também um guia que eu encontrei bem bacana de automação de marketing. Fala um conteúdo mais robusto, assim, algumas dicas, alguns desafios. Eu não quis entrar muito nisso para não estender, né, demais esse nosso tempo, mas vocês podem dar uma olhada lá com mais calma depois. Logo após a sessão, eu coloco tanto nossa gravação quanto o PPT aqui do treinamento e vou colocar esse guia para vocês também, tá bom?
Então, gente, agora uma interação. Queria que vocês respondessem, compartilhassem aqui com a gente. Para você, o que é Marketing Automation? Né? Então, assim, se vocês puderem votar, o que você acha? Essa terceira opção é mais, enfim, se não tem ideia mesmo do que é. E aí a gente vai avançar a partir daí. Então a gente dá alguns segundos responderem e logo depois a gente já fala das respostas de todo mundo, tá bom? Então vamos ver, acho que já deu tempo. Então tá, gente. Aqui, automatizar, né? É isso mesmo, é mais para a gente acordar aqui e começar de vez a sessão. Então, gente, agora falando um pouquinho de teoria, tá? Então, o que é, em linhas gerais, a automação de marketing? E eu já falei para vocês um pouquinho, né, do que é, eu sei que vocês também já conhecem, todos já ouviram falar, sabem que é importante, né? Mas acho que, principalmente, aqui é importante a gente tentar também quebrar alguns mitos, né, da automação de marketing. Então, é legal a gente esclarecer, né, que, por exemplo, a gente fazer um marketing digital não quer dizer que a gente tem uma automação de marketing, né? São coisas diferentes e muitas vezes esses conceitos, né, de marketing atual, entre aspas, eles acabam se confundindo. Então, não é porque você tem alguns posts planejados em rede social, você alimenta bem o seu website, não é isso, né, que diz que você tem uma automação efetiva de marketing. Né? Essas ações, na verdade, elas estão bem abaixo do que a gente considera, né, uma automação efetiva. Então, automação, gente, acho que no geral, além do conceito, né, do que é, significa que a gente realmente entenda de forma personalizada. Né? Além dessa personalização, que a gente consiga personalizar de maneira escalável, né? Porque se a gente recebe um grupo de 5 contatos, de 5 prospects, a gente consegue personalizar, né? Nós, de maneira manual mesmo, conseguimos. Mas como a gente vai personalizar e ser escalável ao mesmo tempo, né? Aí é o nosso maior desafio. E é isso que a automação vai trazer para nós, né? Essa possibilidade de personalizar e escalar ao mesmo tempo, para que a gente consiga, de fato, interagir de maneira inteligente, de acordo, claro, com as necessidades e com as peculiaridades de cada um deles. Né? E, claro, a gente tenta segmentar o máximo possível. Não é sempre que a gente vai conseguir, né, trabalhar essa segmentação pessoal, praticamente, mas a ideia é que a gente entenda e crie pelo menos alguns pequenos grupos de similaridades e que a gente consiga falar cada vez mais a língua, né, daquele pequeno grupo de prospects que seja, né, que a gente consiga de fato se aproximar das necessidades de cada um deles e do que cada um deles precisa de nós. Né? Afinal, dependendo do role da pessoa, dependendo dos KPIs, dos objetivos, a gente vai focar em uma mensagem para que essa pessoa veja mais relevância, né, no que a gente está compartilhando. Então, é um pouquinho isso. E aí aqui, claro, tem a descrição, não vou ler para vocês vão receber, tá, todo o nosso conteúdo logo em seguida, então não precisam se preocupar com isso, tá? E aí, gente, como eu disse, qualquer dúvida, se vocês quiserem também perguntar alguma coisa já para a Lu, que é a nossa especialista nesse tema aqui na SAP, podem ficar à vontade, tá? Que a Lu também está online, a gente vai respondendo juntas. A ideia é que seja, e eu sei que muitos de vocês conhecem desse tema tanto quanto nós, tá? Para nós também o que pareça algo relativamente novo. Então, enfim, é mais para que a gente tenha esse momento de troca e fale de um tema tão importante, né, que não dá para a gente falar mais de marketing, geração de demanda online, sem falar dessa automatização de marketing. Então, pessoal, aqui na verdade é uma comparação, né, de dois cenários. O cenário ideal seria realmente, né, investimos numa ferramenta e agora o investimento alto, né, porque todo investimento em uma nova ferramenta, e todos nós sabemos super bem, além de demandar um investimento financeiro, é uma questão da gente começar a usar algo novo, então é um investimento até de tempo da nossa equipe, né, e aí junto com isso as expectativas
altas, né, em relação a esse investimento. Então, é importante aqui a gente pensar que no mundo real, a ferramenta por si só, ela não vai gerar nada, né, gente, nem inbound. Inbound, acho que praticamente todo mundo conhece o conceito, mas inbound é quando a gente consegue atrair alguém, né, diretamente para os nossos canais, seja para um website, seja, enfim, que a gente consiga trazer alguém com o nosso conteúdo, né, que a gente realmente consiga trazer alguém aqui de maneira voluntária, que a pessoa venha até nós. Né? Então, a gente tem esses dois cenários, e no cenário real, gente, o que é muito importante, é tão importante quanto a ferramenta, é a nossa estratégia. Né? Então, é o conteúdo, o que a gente vai de fato oferecer em cada e-mail, em cada campanha. Né? Então, é a gente saber entregar o conteúdo certo na hora certa. Né? Então, não basta ter a ferramenta, não basta você ter automação, né? Esse processo de automação completo. Você tem que saber de fato qual conteúdo entregar, em qual estágio da compra. Né? E assim você consegue de fato ser relevante. Né? A ferramenta por si só não vai fazer isso. Tá? Se não tiver realmente uma estratégia nossa, né? Estratégia da empresa, estratégia de conteúdo, né? Que a gente foque no cliente, que a gente saiba nutrir com conteúdo relevante, ao invés de nutrir com conteúdo de venda. Super importante para a gente conseguir ter esse retorno dos nossos contatos, tá? Então, a ferramenta por si só não faz nada, tá bom? Acho que isso que é importante deixar super claro. E aí, pessoal, mais ou menos isso retrata, né, o que a gente falou aqui no slide anterior, que é o fato da gente conseguir achar essa sinergia entre o que o nosso consumidor quer, né? Então, o que o nosso prospect quer ouvir, o que ele precisa saber de nós e o que a gente tem a entregar. Né? Então, é achar realmente esse cenário em comum. A gente tem nossos interesses, e nosso interesse é o quê? É vender, né? Que a gente consiga, de fato, gerar demanda com marketing digital, com automação de marketing, com tudo isso. Mas a gente precisa focar, né, no que é de fato um benefício para o nosso cliente. Não adianta a gente, por exemplo, já chegar num estágio inicial, né, desse ciclo do prospect, no ciclo de compra, e já oferecer um trial. Não faz sentido, por quê? Porque a pessoa, por exemplo, se é o mercado de general business, né, de empresas em crescimento, a gente pode ser visto como uma empresa muito cara para eles. Então, não é a questão da gente ter, né, a ferramenta. A questão é a gente realmente conseguir achar essa sinergia, né, com o que o cliente precisa e não só com o que a gente tem a oferecer. Tá? Acho que é muito isso que a gente tem que cuidar, tá? Aqui mais um pull, gente. O que significa CX? Que é um termo muito usado também. Mais uma interação aqui com vocês. O que vocês... Se alguém errar essa daqui, acho que é porque está ainda com um pouco de sono, porque aqui acho que ninguém erra, não. Não tem dificuldade. Então, mais uns segundinhos para vocês responderem e daí a gente já avança, tá bom? Bom, gente, então como esperado, né, CX é Customer Experience. E, na verdade, tudo hoje, né, independente da estratégia, seja estratégia de evento físico, seja estratégia de automação de marketing, todas as nossas estratégias de geração em geral, né, elas estão voltadas para o Customer Experience. Né? Afinal, se a gente não conseguir focar no cliente, na experiência que ele vai ter com a gente, realmente a coisa se perde, né? A gente não consegue ser relevante. Então, por isso, cada vez mais tem se tornado relevante, né, o termo e tudo que engloba o Customer Experience aqui. Aqui tem algumas frases relacionadas a Customer Experience, não vou entrar em detalhes, mas, em geral, é o nosso foco. E a mensagem principal aqui, gente, é que a gente tem que realmente se colocar no lugar de quem está recebendo a nossa mensagem. Né? Então, seja para o conteúdo que a gente vai colocar no
e-mail. Então, por exemplo, como vai ser o nosso fluxo de nutrição, né? Como vai ser o fluxo de mensagens que a gente está compartilhando pouco a pouco com os nossos contatos. Então, que seja realmente algo que faça sentido, né, para os nossos contatos, que tenha um critério, dependendo da fase, né, do ciclo de vendas que a pessoa se encontra, né, para não atravessar nenhum dos processos. Então, super importante que a gente pense nisso, na experiência realmente dessas pessoas com a gente, tá? Vamos ver se eu tenho alguma pergunta. Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Aí, Rô, peço sua ajuda também. Acho que sim, né? Qualquer coisa podem me chamar aqui em perguntas e respostas, tá, gente? Acho que se tiver mudo, também a minha parte está acabando. Daqui a pouquinho a Lu já vai começar, vai passar para vocês mais sobre a automação mesmo na parte de nurturing, tá? Então, gente, aqui é a jornada do consumidor, que a nova jornada, né, que antes era um funil, que a gente sempre compartilhava, e agora, obrigada, gente, eu recebi todas as mensagens depois. Desculpa, pronto, recebi, certinho, obrigada, pessoal. Acho que quem não estava ouvindo é por causa da conexão mesmo. A minha, às vezes, pode não estar boa também, mas acho que agora foi por isso. Então, pessoal, aqui é o ciclo, né, a jornada, e essa jornada, o lado direito aqui é um pré-compra, né, então é quando a gente ainda está encantando, entre aspas, o nosso prospect, e aí depois, sim, é o pós, né, então qual é a diferença dessa jornada para o funil? É que a jornada não tem fim, né, gente? Na verdade, quando você vende, você precisa ir continuar tão bem quanto a fatia de pré-venda para a gente conseguir, né, continuar encantando esse nosso cliente, né, que agora já virou um cliente, e que ele consiga ser alguém que fale bem da nossa marca, ser um caso de referência, e não só isso, né? Agora com a venda, com o modelo de subscrição na nuvem, cloud, a gente precisa, né, desse encantamento pós-venda para que a pessoa continue sendo nosso cliente, tá? Então, cada vez mais o funil, né, que aí por que a gente diz que o funil já não faz mais tanto sentido? Porque o funil acaba na venda, né? E aí, enfim, depois que vendeu, acabou e volta lá, a gente só vai olhar para aquela fatia do funil que ainda não foi vendida, né? E aqui, na verdade, é um ciclo, não tem fim, e para nós é super interessante, né, manter esse pós. Então, a gente consegue utilizar também a automação de marketing para essa fatia da esquerda, tá, pessoal? Que é a fatia de engajamento, otimização, e aí, por fim, quando a pessoa vende, né? Que aí é caso de referência. Eu vou passar aqui, no próximo slide tem algumas sugestões por fatia, tá? Então, cada uma das 6 fatias, vocês vão ver algumas sugestões de ações, tá? O que pode ser feito em cada uma delas. A gente já está muito acostumado com as 3 fatias iniciais, né? Que são as 3 da direita, que é o pré-venda, até o momento da venda aqui no buy, e aí depois a parte da esquerda, a gente já até passou esse funil para essa jornada para vocês algumas vezes, mas sempre bacana voltar e passar também aqui de maneira um pouquinho mais atualizada, tá? Quais são as nossas recomendações em cada uma das fatias, tá? E aí, por fim, gente, para acabar, é muito importante a gente saber qual é o nosso objetivo, tá? Então, aqui são só alguns exemplos, né, de objetivos das nossas campanhas. A gente vai focar hoje, como eu falei para você, e a Luciana vai passar mais detalhes do nurturing, mas acho que no nurturing, gente, é importante só, né, como eu já falei, a gente pensa muito em conteúdo, né, não adianta a gente ter toda a nossa casa pronta para fazer automação se a gente não tiver um conteúdo de fato relevante, né, e muitas vezes o que é relevante para nós não é para o prospect, né, e na maioria das vezes, porque o que é relevante para nós é o quê? É algo que se aproxime de fato da venda. E para o prospect, o que é mais interessante é o quê? É ele aprender, é um conteúdo educativo,
que faça de fato sentido para ele, que não seja agressivo no sentido de já querer vender logo no começo. Então, todos esses pontos são super importantes para a gente levar em consideração antes de começar até mesmo a automação de marketing. Tá? Então, é muito sobre conteúdo, é muito sobre a experiência que esse seu prospect vai ter, né, para que você seja relevante o suficiente para conseguir um espaço, né, dele realmente, para que você consiga aí ser levado em consideração com um conteúdo interessante, tá, gente? Então, sempre pensar no nosso cliente, seja aqui nessa campanha, seja numa geração de demanda, por exemplo, a partir de Sales Navigator, né? Então, aqui, não adianta. Por exemplo, a gente implementou uma automação de marketing e a gente comprou uma base, né, com contatos. A eficácia dessa base, né, é baixa, a gente já sabe, quando a gente compra assim, uma base fria, com 1.000, 2.000 contatos. Então, não é isso que vai gerar, né, demanda para a gente assim. Precisa trabalhar de uma maneira muito mais focada e segmentada. Tá? Então, essas são só algumas dicas. Vou compartilhar aquele guia com vocês também, tá, gente? Para vocês terem um pouquinho mais de informação. E agora eu vou convidar a Lu para falar um pouquinho de como a gente está fazendo aqui dentro de casa nosso processo de nurturing. Então, Lu, obrigada, Bruna. Obrigada. Bom dia. É um prazer participar aqui do webinar com vocês. Eu sou a Luciana Pedra, trabalho aqui na área de marketing da SAP. E aí, estou bem envolvida nesse processo de automatização, que a gente começou, na verdade, desde 2018. E agora a gente está em cloud também, então está sendo bem proveitoso, bem diferente e um aprendizado enorme. Então vamos lá, o primeiro tema, acho que a Bruna sintetizou muito. Em Marketing Automation a gente tem uma das perninhas que seria Nurturing. Nurturing é um processo de construir relacionamento com os clientes. E clientes de maneira consciente e duradoura. E aí, como é que a gente faz isso? Com base em comunicações constantes, frequentes e com conteúdo de valor para essas pessoas que vão receber essas mensagens. Tudo isso é baseado em informações de necessidades, como a Bruna comentou, de comportamento, se compraram ou não compraram, do conhecimento da marca, ou seja, possamos preparar mensagens direcionadas com o objetivo de conseguir envolvê-los nas nossas campanhas, na nossa marca, no nosso negócio. E quem sabe torná-los clientes e mantê-los conosco também, que é muito importante. Então, a chave do Nurturing é a relevância do conteúdo, como a Bruna falou, e que seja adequado a cada audiência. Né? Cada vez mais a gente precisa direcionar o que é de interesse a cada pessoa com a mensagem certa, no momento certo. Então, essa é a melhor receita para satisfação e geração de negócios e cumprimento de metas também. Eu, pessoalmente, me frustro muito quando eu vou, por exemplo, numa farmácia e eles imprimem aquele extrato de descontos de produtos que nunca é do meu interesse. Puxa, se eles usassem essa informação, as informações que eu deixo nas compras prévias dos produtos que eu sempre consumo, seria muito mais interessante, né? Eu, por exemplo, eu sou mãe, então eu sempre compro produtos para crianças. Então, com certeza, consideraria essa farmácia numa próxima compra que conhecesse o meu perfil e disponibilizasse descontos do que realmente me interessa. Até fidelizaria, né, em futuras compras. Então, nós, pessoalmente até mesmo, nós queremos que a marca entenda a nossa necessidade e façam coisas relevantes para nós, né? Então, uma campanha de nurturing, ela nos ajuda nisso. Então, nem sempre é só gerar. Lógico que o objetivo final é a gente quer gerar negócio, mas também a gente pode fazer campanhas de nurturing com outros objetivos, de conhecer melhor o cliente, de convidar ele para nossos eventos. Então, assim, tem vários objetivos, não necessariamente só a geração de demanda.
Então, essa campanha de nurture, ela nos ajuda, né? Ela em estar em constante contato com as pessoas, divulgando a marca, o que temos de novidades, que pensamos neles e nas necessidades individuais. E tudo isso com o objetivo de gerar o nosso negócio. De mantê-los envolvidos com a nossa marca, de fidelizá-los, de educá-los. Então, é no sentido de conhecer a marca para aumentar a geração de demanda em termos de volume e qualidade. Aí eu coloquei aqui também um insight de alguns estudos que mostram que 79% dos leads que a gente gera não se convertem em vendas. Por quê? Efetivamente não há um processo de nurture envolvido. Né? Então, aqui fica evidente a importância que tem neste processo, não somente para gerar demanda, mas também para fidelizar a relevância da marca. Bom, a seguir, a gente colocou alguns exemplos do que a gente vem fazendo agora no marketing da SAP. Então, eu coloquei aqui vocês olhando inicialmente parece complexo, mas na verdade não é. A gente começa a desenhar, na verdade, a estratégia de uma campanha de nurturing com base em algumas ações, né? Então, para todo envio de e-mail, por exemplo, a gente tem ações, né? Então, se, por exemplo, esse de e-mail aqui, a gente fez para o interesse de uma certa audiência, de uma certa base de dados que a gente tinha, para envolvê-los em outra futuramente, tá? Então, aqui, por exemplo, no e-mail 1, a gente forneceu um conteúdo e queria identificar se essa base teria mais interesse analítico ou eu não lembro a outra solução, acho que em RH, não lembro muito bem. Mas a gente fez no primeiro e-mail. Para quê? Para ao longo do fluxo e filtrando as pessoas que realmente tinham interesse em IT e ERP, né? Então, quem chegava ao final desse e-mail 3, a gente envolvia eles em outras campanhas relacionados a ERP. Então, aqui é como pegar uma base de dados inicial que eu não sei nada, mando uma primeira comunicação genérica, mas para pegar o que é de interesse da pessoa e vou mandando outros e-mails, tá vendo? 1A, o 2, o 1B, para saber, né? E se ele responde, aqui tem sempre uma tomada de decisão. Se ele responde, eu mando o e-mail 2, se ele não responde, eu mando o e-mail 1. E aí, isso sucessivamente até o final do fluxo. Pode ter fluxo com 10 caixinhas de decisões, como pode ter fluxo com 2 caixinhas de decisões. Não importa, mas no final, você está automatizando essa campanha para um objetivo, para você conhecer, ou para você educar, ou para gerar demanda. Então, assim, tem vários objetivos, não é só para gerar demanda. Nesse caso, por exemplo, a gente quer identificar o interesse dessa pessoa. Então, a gente desenhou primeiro toda uma estratégia de comunicação, identificamos as necessidades e aí sim, no final desse fluxo, a gente vai envolvê-los em outras ações voltadas à solução de interesse. Então, tem esse objetivo, as campanhas de nurturing. A seguir, por exemplo, é um fluxo de uma campanha que a gente está convidando pessoas para um evento. Então, da mesma forma, a gente também divulgou uma página, um evento, criamos uma página de registro. E aí, a primeira decisão aqui, que está bem pequenininha, não sei se dá para vocês verem, mas basicamente se eles se registraram e se eles são novos contatos. Se eles são novos contatos, a gente passa por uma validação para ver se é o público adequado a esse evento. Se não for, a gente rejeita ou a gente aceita, a gente confirma essa inscrição. E assim por diante, até que a gente tenha o evento e depois do evento a gente manda um thank you para quem participou e para quem não participou,
onde tem aqui sinalizado em quadrado, a gente envolveu em outra campanha de nurturing que a gente criou, que seriam para as pessoas que não atenderam ao evento, mas que se registraram previamente. E aí, neste caso, a gente já tem todo um outro discurso, um outro conteúdo. Que pena que você não participou do nosso evento, mas você é muito importante para nós. E aí a gente disponibilizou material, e à medida que ele vai interagindo com a gente nesse conteúdo, a gente vai direcionando eles para outras atividades. Então, por exemplo, aqui a gente direcionou para uma página com resumo do conteúdo que foi disponibilizado no evento, e aí eles poderiam ou requisitar contato, ou fazer download dos vídeos que foram apresentados no evento, ou então se registrar em um webinar que tem a ver com as soluções que foram apresentadas nesse evento. E aí vamos dando seguimento e mantendo esses clientes nutridos das informações que a gente estava disponibilizando e que ele demonstrou interesse por ter se registrado previamente no evento. Ok? Então, vejam que a gente sempre está mantendo, mesmo para quem não compareceu, eles nutridos de informações sobre a SAP. Aqui, por exemplo, foi outra campanha que fizemos público de RH. Aqui, mais que nada, é para posicionar a nossa solução, né? Então, a gente também mandou um e-mail para uma base de dados que a gente também está querendo conhecer, explorar um pouquinho mais, está querendo manter ele mais educado em relação à solução de RH. E aí, também a gente foi colocando toda uma árvore de decisão, se ele vai interagindo com esse conteúdo, até ser passado para os parceiros, por exemplo, para estar ativando, para estar verificando se tem mais contato ou não, se querem mais contato ou não. Tá certo? Então, campanha de nurturing é para automatizar, mas não necessariamente é para gerar no primeiro momento negócio. Lógico que isso é nosso objetivo final, mas até lá a gente precisa conhecer, precisa realmente mandar o conteúdo mais adequado para ele. Para quê? Para que no momento certo nós possamos oferecer a melhor coisa para esses clientes ou prospectos. Aí eu adicionei aqui um pouco uma amostra de alguns resultados que nós temos dessas campanhas. Lógico que tem, né, aqui, dependendo do tipo de campanha que a gente está fazendo, tem outros indicadores que são importantes, então depende muito do objetivo de cada campanha, mas aqui em geral, esses indicativos nós temos para todos, que basicamente é performance dos e-mails que a gente manda nas campanhas de nurturing, né? Então, nesse exemplo aqui que tem esses quadradinhos com essa numerologia toda, basicamente é número de e-mails enviados, o segundo hard bounce seria o que retornou por erros críticos, soft bounce são erros de a pessoa saiu out of office por algum tempo, um período menor, e aí tem as percentagens em relação a esses volumes. Também temos quantos e-mails foram entregues, quantos foram abertos, uma percentagem então de quantos abertos versus os entregues, quantos fizeram cliques nas peças, quantos únicos fizeram cliques, porque às vezes uma peça tem mais de um link de interesse a ser conectado com a gente e assim por diante. Então, essa métrica a gente tem para todos os e-mails e todas as campanhas, né? E aqui graficamente, embaixo está mais gráfico isso. Então, por exemplo, essa barrinha verde significa o total de e-mails que nós enviamos, os que estão em vermelho é o que a gente não conseguiu enviar, e assim por diante. No último gráfico, a gente tem aí uma distribuição de cliques por cada link que a gente tem em cada peça.
e à direita um gráfico por dia de envios, de e-mails abertos por cada dia. Porque quando a gente manda um primeiro envio, esse e-mail fica na caixa postal dos clientes e à medida da semana eles podem ir abrindo, né? E aí é atualizado este número aqui online. Tá bom? Então, isso é legal para a gente ver a efetividade da nossa mensagem por um período de tempo. Então, isso é o básico que a gente tem para todas as campanhas. Fora, lógico, outros reportes que a gente gera em relação a gente teve participantes em eventos que vieram dessas campanhas, quando se gerou oportunidade, se gerou lead com todas essas iniciativas. Então, medir e ver a efetividade é muito importante, porque a gente consegue ter uma referência. Se essa campanha teve uma boa performance, a gente pode até aplicar, de repente, em outro tipo de audiência, e aí usar a mesma estratégia, né? A gente pode copiar. Então, e saber quais são as melhores, né? E ver a efetividade direitinho de cada uma delas. Então, é muito importante ter a medição também. Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, agora acho que tem um joguinho aqui, uma resposta também uma pergunta para vocês responderem em relação a isso. Qual é o objetivo de uma campanha de nurturing? Então, vamos ver se vocês entenderam. Entregar a mensagem certa no momento certo para a pessoa certa? Estar constantemente em contato com nossos clientes e prospects? Aumentar o processo de geração de leads em termos de quantidade e qualidade? Ou todas as opções acima? Vamos ver se vocês entenderam. Podem responder. Mais alguns minutinhos. Acho que agora já temos as respostas. Bru, aqui tem que fazer alguma coisa para a gente ver a resposta? Muito bem, então, pelo que eu estou vendo, a maioria acertou. Lógico, quem também optou pelas respostas acima está certa, só que todas as opções estão corretas, na verdade. Então, medir é sucesso nesse caso. Bruna, agora você vai continuar? Tem alguma outro conteúdo para mostrar? Obrigada, gente. Perguntas? Acho que a gente perdeu a Bruna, mas alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Bom, gente, acho que é isso. A Bruna não está aqui.
é online, acho que a gente perdeu o áudio dela. Aqui tem uma pergunta no chat. Queria entender melhor como a SAP faz para entender o que o cliente realmente se interessa. Então, como eu falei, a gente tem alguns... quando a gente começa a desenhar uma campanha, normalmente a gente desenha a audiência que a gente imagina ser interessante para uma campanha, de acordo com a solução. E aí a gente começa a investigar na nossa base de dados que tipo de clientes que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho alguns indicadores na nossa base que falam, olha, eu tenho tantos clientes que participaram de web que tem a ver com essa solução. Então, ele demonstrou interesse. E a gente consegue cruzar essa informação, por exemplo, mas não tem pipeline nem leads em relação a essa solução. Então, esse pode ser um indicador. Ou que nem eu mostrei para vocês, quando a gente não tem número suficiente, a gente não tem uma base de dados significativa para aquela solução, a gente lança uma campanha justamente é isso. Então, a gente faz uma base de dados que a gente entenda com outros critérios que pode ser potencial a isso e faz uma campanha meio que direcionando para ele nos dar input se realmente é do interesse dele ou não. Que é uma das campanhas que eu mostrei para vocês aí no início. Então, aquela campanha que a gente lançou para identificar o interesse em ERP Cloud foi mesmo para isso, né? Então, a gente mandou alguns e-mails perguntando de forma subliminar o que era de interesse desses clientes. E aí, com base nessa campanha, a gente envolveu eles em webinars, em outras campanhas. Então, assim, nem sempre a gente tem esses indicadores, mas uma campanha de nurturing pode nos ajudar nesse objetivo, tá bom? Espero ter respondido. O sistema que vocês utilizam é da própria SAP? Hoje o que a gente usa é o SAP Marketing Cloud, que tem várias ferramentas, entre eles a possibilidade de fazer nurturing, tá? Então a gente usa SAP sim. Mais alguma pergunta? Acho que não. Mas assim, gente, uma coisa que eu queria deixar antes de encerrar a sessão é que é um pouco mais difícil você fazer esse processo de nurturing sem uma ferramenta, é mais difícil, porque vai levar mais tempo. Mas assim, não deixem de fazer esse tipo de processo por falta de ferramenta. Eu acho que vocês pegaram o que é importante aqui e vocês são consumidores também e sabem a necessidade cada vez maior que cada pessoa tem, né, para estar se sentindo importante, que as empresas entendam a necessidade de cada um. Então, eu sugiro vocês desenhar isso previamente. Então, assim, eu vou fazer um evento lá em outubro sobre determinada solução de RH. Já agora em agosto, já começa a desenhar alguma coisa, ver na sua base se você tem uma base de dados que se encaixe para essa solução. Se não tiver, crie uma. Então, assim, eu não conheço, está faltando essa informação. Vamos criar alguma coisa prévia para identificar realmente a necessidade dessa pessoa, porque lá, no momento, lá na frente de outubro, vocês vão estar direcionando a mensagem certa para a pessoa certa, tá? Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a ferramenta ajuda, mas não é impossível de fazer, tá bom? Mais alguma pergunta? Qual ferramenta você sugere? Sempre eu sugiro SAP Marketing Cloud. É muito boa, a gente está gostando muito. Sempre é utilizado o método baixo e-mail em cada estágio de nurturing? Não, a gente pode usar outros tipos
de interações. A gente, por exemplo, que nem eu falei, página de registro, por exemplo, você pode mandar essas pessoas para a página de registro e aí identificar na página de registro quem se registrou, quem não se registrou e fazer uma outra ação, convidar para um evento, convidar para um webinar, chamar para um meeting com essa pessoa. Então, assim, não é só por e-mail. Acho que e-mail talvez seja adequado para você fazer uma das primeiras ações, meio que para incentivar eles a começar essa jornada, mas não necessariamente só por e-mail, tá? A gente pode fazer um anúncio, por exemplo, numa mídia paga, numa mídia online. Então, só contanto que leve algum canal que você tem interno da sua empresa. Ok? Bom, gente, acho que é isso. Eu agradeço muito a participação de todos. Acho que a Bruna não está online, a gente perdeu o áudio dela, mas queria agradecer a presença de todos aí no webinar e qualquer dúvida estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigada pela participação. Tchau.